O Brasil está passando por um momento difícil. Compete a nós, homens públicos, que temos um compromisso com este país, buscar saídas para a crise econômica que estamos atravessando. Saídas essas que não podem penalizar excessivamente o nosso povo, sobretudo as classes menos favorecidas. Por esse motivo, creio que está na hora de considerarmos a privatização como uma das medidas a serem adotadas pelo governo com esse objetivo. Sei que esse é um tema espinhoso, sei que esse é um tema difícil. E quando governador do meu estado, eu promovi algumas federalizações e privatizações e não me arrependo de maneira nenhuma. Fiz a coisa certa, faria tudo novamente. É verdade que nenhum governante gosta de abrir mão de ativos, como empresas estatais. Assim como no plano individual, é difícil para cada um de nós ter que vender um carro, uma casa, uma propriedade para quitar uma dívida. Mas a situação atual está nos levando a isso. O desequilíbrio nas contas públicas, aliado ao recente rebaixamento do grau de investimento do Brasil, coloca novamente as privatizações como uma ferramenta para arrecadar mais recursos ao Tesouro e, ao mesmo tempo, gerar mais eficiência ao setor público. Acho que é melhor vender ativos do que aumentar impostos. Seria uma opção muito oportuna para combater o gigantismo do Estado brasileiro. Diminuir o tamanho do Estado, que já falei aqui inúmeras vezes. Lembro a todos que o Brasil já viveu uma crise semelhante durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ocasião em que estados e municípios, além da União, registraram forte desequilíbrio financeiro, ainda que por motivos distintos dos atuais. Lembro, eu era governador, dos programas de reestruturação dos bancos. Os bancos enfrentaram uma situação muito difícil que hoje não estão enfrentando. Hoje é quase um milagre, os bancos estão lucrando mais do que nos tempos que não tínhamos a crise. Da mesma forma, o governo Fernando Henrique criou uma reestruturação dos estados. Os estados brasileiros passaram por uma situação falimentar e que teve que ter incentivo do governo federal para reestruturar as contas dos estados. É exemplo do que está acontecendo hoje com o estado do Rio Grande do Sul e outros. Naquele momento, as privatizações foram usadas gerando uma arrecadação estimada de quase 80 bilhões de reais, com excelentes ganhos para a sociedade na área de telefonia e internet, por exemplo. A crise atual abre oportunidade para uma nova rodada de privatizações na área de energia, por exemplo, há ainda oportunidades na área de distribuição de gás, transportes e saneamento. A quantidade de empresas e o montante de recursos a serem arrecadados é grande. Se somarmos a isso o plano de desinvestimento da Petrobras, os valores complicam. Nesse sentido, o BNDES deve recuperar sua vocação para coordenar o projeto de desestatização nacional com lei específica e regras claras. Há poucos dias, senhoras e senhores senadores, eu li um artigo da Helena Landau, que foi presidente do BNDES na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. E ela falava desse programa de desestatização, de privatizações que ocorreu no governo de Fernando Henrique, e ela dizia que talvez fosse o momento de fazer outro programa semelhante. Contudo, não podemos ser ingênuos e achar que as privatizações sozinhas resolveriam todo o problema. É preciso outros ajustes mais estruturais, como a redução da taxa de juros e da carga tributária para estimular o setor empresarial a crescer novamente. Já bati nessa tecla aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, na baixa da taxa dos juros. Nós não temos mais o Zé Alencar para cobrar, senador Álvaro Dias, senador Eumano. A queda dos juros. Não é possível que um país que vive uma crise como o Brasil está vivendo, que estejamos uma taxa de juro de 14,15%, quando já tivemos 7% até pouco tempo. Quer dizer, não tem como fazer o Brasil crescer e as empresas voltar a crescer com essa taxa de juro exorbitante. Não dá mais para continuarmos convivendo com taxas de juros astronômicas e impostos que paralisam a atividade econômica. Ainda tendo como pano de fundo a crise econômica atual,
gostaria de manifestar aqui o meu apoio ao PLS número 131 de 2015, de autoria do senador José Serra, que altera a lei número 12.351 de 2010. Eu não tinha ainda uma convicção formada, senhora presidente, mas de uns dias para cá eu formei a convicção de que esse projeto é importante para o Brasil. O projeto é o PLS 131, de autoria do senador José Serra. Essa lei atribuiu à Petrobras o encargo de atuar como operadora única dos campos de pré-sal, com participação de, no mínimo, 30%, além de ser responsável pela condução e execução direta ou indireta de todas as atividades de exploração e avaliação. Desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção. Ora, senhoras e senhores senadores, essa lei foi votada e aprovada no momento em que o Brasil atravessava um céu de brigadeiro. A Petrobras estava com as finanças em dia e era justo que se lhe atribuísse tal encargo. Mas hoje a situação mudou, e mudou radicalmente para pior. Os fatos divulgados pelas operações e investigações, os prejuízos acumulados pela Petrobras nos tempos recentes, dificultam a plena aplicação dos dispositivos previstos na Lei nº 12.351 de 2010. Além disso, precisamos considerar os efeitos da conjuntura internacional sobre a rentabilidade dos projetos do pré-sal. Estamos diante da perspectiva de que os preços do petróleo permaneçam deprimidos em 2015 e que a exportação brasileira de energéticos sofra uma redução da ordem de 30,7%. Só para lembrar, em 2012, o petróleo tipo Brent atingiu a cotação de $125 o barril e hoje está em torno de $48 o barril. Olha a diferença, de $135 para $48. Isso é mercado internacional, não é por causa da crise do Brasil, é o mercado internacional que dita essas normas e essas regras. Caiu de 125 para $48. Se essa queda continuar, corremos o sério risco de ter uma grande parte da produção do pré-sal inviabilizada economicamente, já que o custo de extração pode ficar acima da cotação do petróleo no mercado internacional, havendo ainda efeitos na arrecadação dos royalties sobre a produção dessa commodity, diminuindo sua rentabilidade. Por isso, a exploração do pré-sal tem urgência e não pode esperar que a Petrobras se recupere financeiramente. É preciso agir agora, aprovando o PLS 131 de 2015. É incompatível que um recurso natural de tamanha relevância sofra um retardamento irreparável na sua exploração, devido a crises internas da Petrobras. Restam ainda mais de 100 mil quilômetros quadrados a licitar nos campos do pré-sal, cuja exploração e desenvolvimento demandarão centenas de bilhões de dólares, quantia muito além da capacidade financeira da Petrobras pelos próximos anos. Já concluindo, senhora presidente, faço minhas aqui as palavras do senador Ricardo Ferraço, relator da matéria na CCJ, que em seu bem lançado parecer destaca, abro aspas, a legislação atual, ao determinar que a Petrobras seja operadora única e tenha participação mínima de 30% na exploração do pré-sal, transformou-se numa camisa de força. O Brasil está impedido de usufruir de uma riqueza petrolífera que, de outra forma, poderia estar gerando bilhões de reais para serem aplicados na saúde e na educação dos brasileiros, como foi a expressa vontade do povo por meio deste Congresso Nacional, materializada na Lei 12.858, de 9 de setembro de 2013. Fecho aspas. Portanto, senhoras e senhores senadores, aprovar o PLS número 131, de 2015, o PL 2960, do repatriamento de recursos de origem lícita e não declarado mantidos no exterior, esses dois projetos são importantes e avançar as privatizações de forma planejada e criteriosa são medidas que podem e devem ser adotadas para que possamos superar este momento difícil com menos dor
e menos sofrimento para o nosso povo. Acredito que essa é a preocupação maior de todos nós. Era o que tinha, senhora presidente. Muito obrigado.